já é diferente na divisão social do trabalho, né? Isso acontece diferente. Por quê? Porque quando há uma divisão social do trabalho, ou seja, grupos que comandam e grupos que executam, se dá também aquela diferenciação, os que pensam a produção e os que executam ela. Quem pensa se torna um gestor do trabalho. Os grupos que detêm a propriedade dos meios de produção, que é uma coisa que a gente vai ver em seguida, né? Ou seja, todas as ferramentas, o que é necessário para produzir, eles acabam se apropriando também do produto depois, tá? Que não será mais distribuído de uma forma igualitária, porque antes, lá naqueles grupos humanos, onde a produção era feita por todos, conforme as suas condições de trabalhar, as suas condições físicas, biológicas, enfim, para a execução do trabalho, a cada um, né, o produto necessário à vida de cada pessoa era, né, ofertado, era distribuído, né? Por isso que se diz que naquelas sociedades mais antigas, se havia escassez, ou seja, não havia alimento, não havia a produção necessária, todos emagreciam, né? Se não havia alimentos, todos emagreciam juntos. E se havia abundância de alimentos, todos engordavam juntos. O que significa isso? Que o produto da produção era distribuído conforme as necessidades, conforme a capacidade de consumo de cada um. Já na divisão social do trabalho, existe uma diferenciação disso. Alguns esbanjam, alguns acumulam, né? Inclusive gordura, né? E outros, né, desacumulam, porque não conseguem na distribuição, ficar com aquela parte que produziu. Tá? E isso se dá por essa divisão diferenciada. Por isso, ali, ó, os proprietários dos meios de produção, o que são os meios de produção? A terra, o gado, as ferramentas, as plantas, etc. Né? Tudo que é utilizado para produzir o alimento, produzir as roupas, né? As vestes, que é necessário para produzir as residências, né? Onde eles habitavam, etc. Tudo tinha alguém que controlava, né? Poucas famílias passaram a controlar esses meios de produção, os meios para produzir. Tá? Esses aí pensavam a gestão, ficaram também com o papel da gestão da produção. Eles sabiam como deveria ser feito e o que deveria ser feito, de que maneira e quem ia fazer, determinavam isso. Os não proprietários dos meios de produção, ou que tinham como propriedade só a capacidade de trabalhar, de executar, ficavam com a execução. Né? Por isso se diz que aí houve a divisão entre o trabalho intelectual, que é a gestão, que é o comando, que é a organização do trabalho manual, ou seja, da execução, né, da produção. E aí a gente pode passar para o próximo. Felipe, pode passar para o próximo. É que o Felipe não está ouvindo. Ele já passou. Já sei, já. Tá, eu que não estava enxergando. Tá bom. Então, para reforçar isso aí que a gente está falando, ó. Então, há um processo de divisão do trabalho que determina uma forma, né, de produzir, em que alguns detêm os meios de produção. Como eu já disse anteriormente, meio de produção é
tudo aquilo que é utilizado para produzir, as ferramentas, as máquinas, a terra ou a natureza, né? Os bens que estão lá disponíveis, que a natureza dispõe, a matéria-prima, né? As técnicas e as tecnologias, né? As formas como a gente vai combinar essas ferramentas, máquinas, terras, e o trabalho, né? Também, a força de trabalho. Tanto que algumas sociedades chegaram ao cúmulo de considerar a força de trabalho, ou seja, os outros humanos, os grupos que produziam manualmente, né, a força de trabalho, como um objeto, né, considerando que não era humana aquela pessoa, né, ela era desumanizada para que fosse entendida apenas como um meio de produção. Daí, por exemplo, no Brasil, né, o uso da escravidão, né, que era considerar um grupo social que, na verdade, fazia todo o trabalho, né, de produção na nossa sociedade, ou praticamente todo o trabalho, a execução do trabalho mesmo, de produzir, era considerado uma peça. Né? Os escravos, vocês sabem que, historicamente, eram, lá no tempo da escravidão, eram chamados peças. Ou seja, eles eram encarados como uma ferramenta, uma máquina para produzir. Eram desumanizados, né, na sua condição de vida. Então, essas diversas sociedades humanas que há milênios existem, né, e foram se transformando até chegar na sociedade atual, elas organizaram esse conjunto aí de meios de produção de determinadas maneiras bem peculiares, né? Onde a peça angular, né, nessa produção era a força de trabalho, né? Era a condição de trabalhar das pessoas, e operaram também uma forma muito peculiar, né, das condições primordiais de existência, ou seja, daquelas comunidades primitivas, onde quem pensava, executava também, quem executava estava pensando a execução. Nessas outras sociedades, aconteceu um fato muito peculiar, que foi separar a capacidade, né, do chamado trabalho intelectual do trabalho manual. Foi separar essas coisas, né? Tendo o trabalho intelectual a tarefa de gestão da produção e do processo todo, né, da produção. E o trabalho chamado manual, aquele de executar. É óbvio, né, que as pessoas que executam pensam, mas elas pensam ali, aquilo que elas fazem. Mas a gestão foi sendo complexificada de tal modo que um grupo isolado é que executa essa gestão. Tá? E aí vocês podem levar lá para situações mais diversas de trabalho que vocês já até relataram nas aulas, para a gente pensar essas diversas formas, né, de separação ou de junção do trabalho intelectual com o trabalho manual. Existem determinadas tarefas que a gente executa pensando elas e gestionando. Tem outras que tem alguém comandando a gente, né? Fazendo a execução do trabalho intelectual e a gente executando aquilo que nos ordenam. Né? Até chegar a uma complexidade, como na nossa sociedade, que também tiveram outros modelos de sociedade, né? Como a feudal, lá, a do Egito Antigo, enfim, né? Que separaram e hierarquizaram funções, tanto dentro do trabalho intelectual como manual. Né? Então, também foi sendo subdividido isso. E
As formas de propriedade dos meios de produção, que é essa última frase que está aí no slide, elas vão determinar também as relações de produção dessa sociedade. Eu disse para vocês que no momento que a sociedade um grupo vai se apropriando, vai sendo dono, se tornando dono exclusivo. Exclusivo quer dizer que exclui os outros daqueles meios de produção, né? Eles também vão criando umas relações para manter essa propriedade, essa exclusividade sobre a propriedade e os resultados do trabalho, né, de toda a sociedade, ou seja, ele se apropria da maior parte da riqueza. Óbvio que um grupo desses, né, ele cria mecanismos que a gente chama de dominação dos outros grupos. Aí surgem também as relações de produção, que são relações de dominação e de subordinação dos demais grupos, por N mecanismos. Na escravidão era na marra, né? A ferro e fogo era mantido assim. Noutras sociedades, né, existem outras formas de manter, né? Formas ideológicas, né? Como aí se criam lendas, se criam uma série de leis, né? Em que toda a sociedade acredita e passa a se condicionar àquela situação dos diversos grupos. Tá? E eu acho que agora eu posso passar um pouco para o Felipe, né? Que vai também conversar com a gente sobre, na atualidade, como é que isso acontece, como é que essa gestão, né, do trabalho é feita, os tipos de trabalho que você já deve estar pensando, né, e vocês já falaram, de como organizar o trabalho, como é que se dá, né? O meu papel era garantir. Alguém quer ainda comentar isso? Quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma menção a falar? Oi? Então, professor, isso que o senhor estava dizendo aí é exatamente o que acontece hoje, no caso, eu vou falar por mim, na indústria, né, que tem muita diferença salarial dos funcionários, tem funcionário lá ganhando 6 vezes mais que eu, entendeu? Isso aí seria, né, não é a forma natural. Deixa eu me fugiu agora. Tá todo mundo no horário de aula. É o único que não. Mas é exatamente isso aí que o senhor está falando, né? Só que, tipo. Oi. Não estou conseguindo me expressar direito agora. Não, mas nós te entendemos, Eduardo. Eu estou te entendendo perfeitamente. O que tu poderia dizer é o seguinte, ó, que lá na indústria que tu trabalha, tanto esse trabalho intelectual ele é subdividido, como o trabalho de execução também. E aí, de acordo com essa hierarquia, tu pode ver que estão as faixas salariais. E nem sempre quer dizer que quem trabalha mais ganha mais. Às vezes, muito pelo contrário. Quem mais esforço faz, às vezes, ganha menos, né? Por quê? Porque se dá mais importância, talvez, eu não sei se eu estou certo, aí tu é que vai dizer se eu estou certo ou estou errado, que se dá muita importância para o trabalho intelectual, que é o trabalho de gestão, né? Que é normalmente quem ganha mais na atual situação, né? de empreendimentos na nossa sociedade atual. E quem nos graus mais baixos, tanto do trabalho intelectual, de gestão, quanto no de execução, vão ganhando menos, né? Não necessariamente isso quer dizer que realmente a pessoa trabalha mais ou menos. Não quer dizer isso. Ou que esse trabalho seja mais ou menos importante para todo o processo. Na verdade, o que acaba se estabelecendo é que aqueles que são os donos dos meios de produção, que é isso que o Alexandre está trazendo, né?
aqueles que são os donos, seja do espaço, seja do maquinário, seja daquilo que se chama de meios de produção, né? Das condições para que a produção aconteça. Esse grupo, ou essas pessoas, ou essa pessoa, né, que pode ser uma pessoa só, é quem define todo o resto, mas mais do que isso, essa pessoa acumula riqueza, e quando a gente fala em riqueza, é no geral, né? Acumula dinheiro, acumula bens, acumula o produto do trabalho de todo o conjunto de trabalhadores para si. Isso tem um nome dentro da economia, né? Que é o que se chama de mais-valia, que não sei se vocês já ouviram falar, mas depois a gente pode até falar um pouquinho a respeito disso, mas, na verdade, quando o trabalhador recebe um salário, né, ele não, o pagamento do salário não equivale ao que ele produz. Então, trazendo um exemplo bem simples, assim, numa indústria de sapatos, o trabalhador produz 300, 400 sapatos por mês, mas ele recebe o equivalente ao que seriam 10 sapatos. Então, claro que tem o custo do material, tem o custo da manutenção do maquinário, da própria aquisição do maquinário do espaço, que devem estar embutidos aí, mas normalmente vai para muito além disso. Então, quem é dono dos meios de produção acaba explorando o trabalho dos que não são donos dos meios de produção e acumulando riqueza. Isso pode ser numa indústria, como pode ser em situações muito simples, assim, um exemplo bem comum da gente ouvir, da gente dizer, e a gente acredita nele, se não parar para pensar. Às vezes a gente diz assim, o fulano se fez sozinho, porque normalmente quando a gente fala nessas discrepâncias, né, vem de situações de pessoas que herdaram, né, grandes fortunas, ou que se fizeram a partir de um patrimônio que já existia. Mas às vezes a gente diz assim, o fulano, ele se fez sozinho, ele começou como funcionário de uma padaria, começou como faxineiro da padaria, depois ele passou para balconista, depois ele passou para padeiro, e aí ele foi crescendo e hoje ele é dono de uma rede de padarias. Tudo por esforço dele, porque ele não tinha nada quando começou. Não é bem assim, gente. No momento em que ele passou a acumular parte da riqueza gerada pelos trabalhadores que ele começou a contratar, ele passou a acumular riqueza a partir da exploração do trabalho dos outros. Então, ele se fez sozinho na arrancada, mas depois tudo que ele foi acumulando tem a ver com o tanto da produção, né, dos seus funcionários que ele passou a acumular. Bom, isso é ilegal? Não, não é ilegal. É legal dentro do sistema que a gente vive. Isso vai mudar um dia? Não se sabe. Tudo na humanidade sempre foi processo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, existem outras possibilidades? Existem. E são elas que a gente quer trazer para vocês no segundo momento. Mas existem outras possibilidades dentro do próprio sistema que nós vivemos hoje. Então, ninguém está aqui pregando a revolução, nem vamos sair para a rua e vamos derrubar tudo, não é isso. Mas é que existem possibilidades ainda dentro do sistema capitalista, onde essa exploração não seja tão forte. Fala, Eduardo. Era exatamente isso que eu ia perguntar, professor. Se esse sistema capitalista aí teria alguma possibilidade de mudar, porque eu acho que isso aí, para nós trabalhadores, é completamente complicado, é muito, muito ruim mesmo para nós. A possibilidade de mudança do capitalismo está muito além das nossas aulas de autogestão, infelizmente. Aí é uma questão de cada um ir compreendendo como é que isso funciona, né, e acreditando e apostando ou não em que ele venha a ser alterado.
De qualquer maneira, o que a gente traz aqui são possibilidades por dentro do próprio capitalismo, porque é isso, o capitalismo ele está aí há muito tempo e não vai sair tão fácil, mas é preciso que a gente busque alternativas para que, especialmente para as classes trabalhadoras, né, essa exploração possa ser menor, pelo menos. É isso que a gente quer discutir, mas isso nós vamos discutir ao longo de 12 semanas. Mais alguém? Colocando assim, eu acho, respondendo o Eduardo, né? Eduardo, eu acho que um dia o capitalismo vai acabar, né? Tudo é cíclico, né? Todos os sistemas de produção que a gente teve anteriormente ao capitalismo, todos eles acabaram, né? Em algum momento chegou num momento assim que a gente não tinha mais o que fazer. Teve que se acabar com aquele sistema para começar um sistema novo, né? O capitalismo da mesma forma, né? A gente trabalha com capacidades finitas, né? O petróleo, todos os meios de produção que a gente trabalha hoje são... a gente tem na natureza de forma finita, eles terminam, né? Esses bens terminam. Então, vai chegar em algum momento de escassez que esse meio de produção capitalista não vai mais se sustentar. A gente vai ter que ter uma nova forma de produção, né? Eu acho que respondendo a tua pergunta, como a Gisela colocou, eu não sei se isso é para daqui a 10 anos ou para daqui a 100, 200 anos, mas vai chegar. Eu queria estar vivo para ver isso, professor. Eu também queria estar vivo. Vai ser difícil. Né? E depois disso, o Diego também levantou a mão, não sei se o Diego ainda quer comentar alguma coisa sobre. Professor, tudo bem? Eu queria comentar o seguinte, esse ano agora que começou para mim, eu tive uma mudança lá nos meus gestores, um gestor antigo que eu tinha se aposentou, e veio uma outra gestora, que é uma mulher hoje, que está nos comandando lá, tá? E ela veio com uma proposta totalmente diferente. Ela veio com a proposta do que é hoje, de inovação, tá? Ela conseguiu modificar o setor. E quando ela me chamou, ela se apresentou e tudo, falou que ela ia ser minha chefe e tal. E aí ela disse para mim, Dieguinho, não te preocupa que eu já sei até o que tu vai me falar. Aí eu falei, como assim? Eu nem falei ainda. Ela falou, não, tu segura que eu sei o que tu tá precisando, o que tu quer, mas eu quero que tu confie em mim e eu quero ver tu trabalhar porque eu não te conheço. Aí agora, no mês 5, ela me chamou novamente. Pô, ela reformulou todo o setor, né? Então vai muito da capacitação de cada pessoa. O meu chefe antigo, que eu tinha, que trabalhou 35 anos, era uma pessoa que ele não tinha o conhecimento de inovação. É tipo assim, como é que eu vou dizer para vocês? Lá na universidade as pessoas tinham apego, as pessoas tinham uma casa dentro da universidade. Cada um tinha um armário, tinha um bidê da sua casa e levava para dentro da universidade. Ela veio e deu a oportunidade de cada um ter um cantinho que não fosse seu, mas que todo mundo pudesse trocar informação, todo mundo pudesse fazer algo, entendeu? Ela deixou nós trabalhar, deixou nós mostrar o que a gente era capaz de fazer. Ela fez uma consultoria agora no laboratório, e vocês vão até rir. Ela falou para mim, Dieguinho, sabe qual é o teu custo aqui no laboratório hoje? É 1,60 centavos, vocês acreditam? A consultoria disse que o laboratório dá lucro, e para manter eu e o engenheiro que tem lá, dá 1,60 centavos, o resto tudo é lucro. Para nos pagar, ela quis dizer. Pô, eu fiquei muito feliz quando ela falou assim também, Diego, mês que vem eu vou te dar uma promoção de salário para ti, que eu acho justo, porque tu já trabalha sozinho aqui. Então, vai muito da pessoa que está vindo agora, que nem o professor falou, que nem a professora Gisela falou que está mudando. Realmente está mudando. Por quê? Porque hoje as pessoas que estão vindo têm uma capacidade diferente de ver as coisas. Entendeu? Tanto é que a gente precisa uns dos outros cada vez mais, que nem formiguinha, né? A gente cada vez mais precisa das pessoas. Só que hoje todo mundo também tem esse conhecimento, que antigamente os lá de trás não tinham esse conhecimento. Hoje o conhecimento é global. Você sabe que a gente vai na internet e tem um curso gratuito ali para a gente aprender. Só não aprende quem não quer hoje. Então todo mundo consegue, com o tempo, se enquadrar dentro das normas. E uma coisa que eu acho errado é quando a gente vem lá da base, a gente vem crescendo aos pouquinhos, quem era para cuidar da nossa saúde dentro da universidade ou qualquer instância do mercado de trabalho seria quem? O sindicato. Eles que eram para olhar o nosso plano de carreira. Eles eram para dizer, pô, só um pouquinho, o Dieguinho trabalhou 10 anos nessa função. Mas só um pouquinho, se ele está há 10 anos, ele é capaz de estar nessa função, então ele é capaz de subir um degrau.
Hoje eu penso assim, com esse conhecimento que eu fui aprofundando cada vez mais aqui no IF, tá? Eu comecei a ver as coisas diferentes na minha vida e também conseguir melhorar a minha vida dentro da instituição. Eu sei que eu queria colocar, não sei se eu me expressei muito bem também, mas vai muito de cada gestor, cada pessoa também se enquadrar dentro das normas. Hoje a gente tem gestão de pessoas dentro da universidade, mas quando eu entrei não tinha gestão de pessoas, hoje tem. Então, quer dizer, futuramente as coisas vão melhorar, né? Diego, só para entender, esse 1,60 que tu fala aí, né? O que é o teu trabalho diário, pelo que a tua superior falou, é 1,60 o que diário, mensal? Qual é a proporção disso? Não, assim, ó, em proporção, ela falou para mim que o meu custo mensal lá, que a universidade paga mensal para mim, que o laboratório produz, é 1,60. O resto tudo é lucro. Isso é o que a Gisela estava falando de mais-valia, né, Gisela? 1,60 é o teu custo para a empresa, né? O quanto tu produz ao longo do mês, né? Nesses 30 dias, 31 dias que tu trabalha, né? Tirando os dias úteis, 20 e poucos dias, né? O quanto tu gerou de riqueza para esse CNPJ, para essa empresa, né? Então, isso, o que tu gerou além do 1,60, que é o teu custo, o que a empresa pagou para ti realmente, o restante todo é o mais-valia que alguém ganhou em cima do teu trabalho. Né? Só para a gente pegar o anterior, que a Gisela falou, isso é a mais-valia. É tudo que a empresa teve de riqueza em cima do teu trabalho, né? O lucro é a mais-valia de alguém que está ganhando em cima, de um CNPJ, de um empreendedor, de uma empresa. Né? Não, e outra coisa que eu também notei, que eu achei muito legal dela, achei muito humano, é ela acabar a consultoria, passar uns dias ela me chamar e me dizer para mim que hoje ninguém faz isso. Chefe nenhum quer mostrar pro funcionário que ele é capaz de estar ali, entendeu? Pô, ela me chamou, fiquei tão feliz com coisas que eu nunca ia saber na minha vida. De repente eu ia trabalhar mais 20 anos sem saber isso. Mas então tá, eu acho que eu posso passar para o próximo slide aqui, né, Gisela e Alexandre? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a comentar. Por mim, tá ótimo. Eu estou só guardando algumas coisas assim para depois, no caminho, a gente vai retomando, né? Mas está interessante, está bem legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu vou deixar para falar depois, mas eu até tenho. Não, fala agora, Mas cara. fala agora, Jorge. É que eu estou anotando para a minha parte Tá, aqui. à vontade. Olha só, eu não sei o que houve, eu não consegui entrar pelo Moodle, né? Moodle, esse de vocês aí que vocês gostam. Deu algum problema que nós não sabemos bem qual é, mas tu tá aqui agora. Tá. Eu tô no celular e eu não consegui conectar o celular, os fones e os fones com o meu microfone que eu tenho, tá? E aí então eu tô no som ambiente mesmo, o som do celular. Eu trabalhei 5 anos numa construtora, onde eu fazia várias tarefas. O Diego sabe qual é a construtora que eu trabalhava, não vem ao caso agora. E durante 5 anos, assim, eu trabalhava muito, 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 muito. Eu descia da moto trabalhando. Eu vou tentar resumir mesmo, porque eu sou muito explicado, para não deixar o assunto cansativo. Então, eu descia da moto já trabalhando e eu ia, às vezes, até 7 horas, 7h30 da noite, 15 para as 8, trabalhando. Eu fazia tanto a parte operacional, como algumas coisas, a maioria algumas coisas não, dividiu com São Paulino, as partes técnicas, de gestão de canteiro, de compras, de pedidos, de operacional, tudo eu fazia. E teve um certo. Aí eu comecei a fazer, depois que nós entregamos a primeira obra, após 2 anos, nós entregamos um complexo grande de 280 apartamentos no final do Areal, eu comecei a fazer o pós-obra desses apartamentos também. E esse pós-obra, além de eu ter o custo da minha moto, da gasolina e tudo, eu não conseguia fechar. Caramão, não sei, Ah, que pena. não sei se Será tu que está nos ouvindo, Caramão, mas tu trancou para nós, a gente não está te ouvindo mais. Ah,
Eu acho que o mobile, depois, quando ele voltar, a gente pede para ele retomar, depois que o Felipe apresentar. Eu visualizo ele aqui, mas eu não sei. Tá, áudio Ele não tá. caiu. Podemos seguir, gente, ou mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que devo seguir, professora, por mim. Então, seguimos. Então tá comigo agora. O que eu queria trazer para vocês, pessoal, é uma sequência do que o professor Alexandre estava trazendo, né? Ele fez todo um histórico aí de conceito do trabalho, o que é o trabalho, e eu quero trazer para vocês os primeiros conceitos de administração, né? Quem foram as primeiras pessoas, quais foram os primeiros conceitos que falaram sobre gestão, que falaram sobre administração, né? As ferramentas que esses autores trouxeram para que a gestão ela pudesse progredir dentro das empresas, dentro das indústrias, né? Então, eu vou começar falando para vocês o que está na tela aí, eu acho que todos estão vendo, se não estiverem, eu peço que comentem, né? E quero deixar espaço também ao longo, agora são 8h25 já, eu estou aí com 40 slides para apresentar para vocês, então, provavelmente a gente não vai conseguir apresentar tudo. Então, se vocês têm alguma coisa a falar durante a apresentação, eu peço que vocês já me interrompam, não é problema nenhum me interromper, para vocês também poderem comentar ao longo da apresentação que vocês... Daqui a pouco surge, sobre isso daí eu tenho uma experiência já, né? Eu trabalhei em tal empresa e realmente eu já vi isso, aconteceu de tal forma. Então, me interrompam se vocês tiverem alguma coisa para falar durante a apresentação. Tá? Então, a gente vai falar aí sobre, primeiramente, sobre a abordagem clássica da administração. Tá? A abordagem clássica, quando a gente fala dos clássicos, né, em qualquer lugar, né, música, filme, televisão, né, sobre teorias, né, científicas ou não científicas, os clássicos são os primeiros que vieram, né? Quem são os primeiros que vieram? Então, a gente vai falar sobre os primeiros que vieram sobre a administração. Os primeiros autores que colocaram no papel, né? O que é a administração? O que é a gestão? Quais são as ferramentas que eu tenho que usar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa? Então, dentro da abordagem clássica da administração, a gente tem a administração científica, tá? Que é o que a gente vai primeiramente trazer agora, e a gente vai ter a teoria clássica, tá? As duas teorias fazem parte da abordagem clássica da administração. Administração científica, então. A administração científica ela é formada por um grupo de autores, tá? Não é só esse senhor que vocês estão vendo na tela aí, mas é um grupo de autores como Emerson, né, o casal Gilbert, que eles trouxeram técnicas de administração para conduzir as empresas lá no período do início do século XX, tá? Quando a gente fala de início do século XX, de 1901 a 2000, tá? Final do século XIX, início do século XX. Então, o Frederick Winslow Taylor, esse senhor que a gente está vendo na tela, né, nascido em 56, faleceu em 1915, ele foi um dos principais autores da administração científica. Vejam só a formação dele, ele é engenheiro mecânico, tá? Formado em 1883. Vejam que as pessoas que comandavam as organizações, que faziam a gestão das organizações, elas não eram administradores, né? Eu sou um administrador, por exemplo, mas na época não existiam escolas da administração, porque esse senhor foi um dos primeiros a falar sobre administração, sobre técnicas de administração e sobre ferramentas de gestão, tá? Ele iniciou a carreira dele profissional em 1873, 10 anos antes dele se formar em engenheiro mecânico. E ele iniciou no chão de fábrica, né? Assim como eu acredito como muitos de vocês, iniciou como operário, né? Uma pessoa que estava lá
executando tarefas, né? Ele fazia o que lhe era mandado. E em 10 anos de chão de fábrica, ele concomitou, né? No mesmo período, ele teve a experiência de poder, então, estudar engenharia mecânica. E se formou na graduação em engenharia mecânica em 83. Em 1903, para nós fazer um histórico aqui, ele escreveu o seu primeiro livro sobre ferramentas, sobre técnicas de administração, que é o livro chamado, em português, de administração de oficinas, tá? O que a gente tinha nas fábricas na época eram oficinas, né? A área de produção de qualquer indústria na época eram as oficinas das fábricas. Então, ele escreveu um livro sobre a administração de oficinas, como administrar esse espaço que era um espaço de produção. Então, o livro dele, a essência do livro dele é: o objetivo de uma boa administração é pagar altos salários, vejam só, 1900, pagar altos salários e baixos custos de produção, né? Os custos, os insumos que a gente tinha nas organizações, eles tinham que ser de baixo custo, e pagar altos salários para que o serviço prestado dentro das organizações, eles fossem de excelência, né? Fossem bons serviços. Em 1911, 4 anos antes da morte dele, ele escreveu o seu principal livro, que foi Os Princípios da Administração Científica. Tá? Ele tentou transformar o que a gente tinha dentro das organizações, que era um trabalho empírico. Quando a gente fala empírico, é um trabalho feito não de qualquer forma, mas feito a partir da maneira que eu enxergo. Eu enxergo que o trabalho é dessa forma, então eu vou fazer desta forma, enquanto o meu colega do lado faz de forma diferente, né? Pense numa empresa com 1000 funcionários, eu tenho, então, 1000 funcionários fazendo de maneira diferente, cada um fazendo da sua forma. Isso é fazer com método empírico. E o Taylor vai falar que a gente precisa de um método científico para fazer as coisas. Então, ele escreve em 1911 Os Princípios da Administração Científica. Qual que era a ênfase dessa teoria do Taylor, tá? A ênfase da teoria do Taylor era a ênfase nas tarefas. Ele queria observar como é que os funcionários trabalhavam, né? Eu fazia de uma forma, meu colega fazia de outra, mas qual era a melhor forma de fazer? Né? Muitas vezes a tarefa de um operário era somente apertar um botão, né? Então, será que apertar o botão é mais fácil eu estar próximo da mesa, sentado à mesa, esticar o braço, não esticar? Então, ele queria saber a melhor maneira, né, em movimentos e em tempo, para saber como é que era a melhor maneira de executar cada tarefa de cada operário, de cada auxiliar, de cada pessoa que trabalhava nas fábricas. Por isso, a ênfase dele na administração científica era a ênfase nas tarefas. Qual era a grande preocupação do Taylor? Tá? Pensem que aqui a gente está vivendo a época da Revolução Industrial. Tá? Olha só o período aqui que o Taylor viveu, né? 1856 a 1915. A Revolução Industrial começou no século XVIII, 1750, né? Vamos voltar lá para a história, né? A época do carvão, né? Época do carvão, do ferro e do carvão. Né? Aqui na época do Taylor, 1850, a gente está na segunda Revolução Industrial, ou seja, no período do aço e do petróleo, tá? A gente está vivendo uma nova era da Revolução Industrial, mas ainda assim a gente está no grande crescimento das indústrias, das fábricas, né? A gente vem do momento do feudalismo que a gente vive momentos ou empresas, né, espaços de pequenos artesãos, né? Os artesãos, as empresas da época, antes da Revolução Industrial, elas são formadas de pequenos artesãos, empresas de 5 funcionários, 10 funcionários,
né, de poucos funcionários. Pensem aqui que a gente está mudando para uma empresa, nessa época da Revolução Industrial, do carvão, depois do petróleo, para empresas de centenas de funcionários, de milhares de funcionários, né? A gente tem empresas com mais de 1.000 funcionários aqui. Então, a grande preocupação do Taylor era eliminar o fantasma do desperdício. Havia muito desperdício. Era desperdício de material, né? Cada um fazia a sua forma. Então, exemplo de fabricar cadeiras, né? Cada um fazia da sua forma. Um gastava não sei quantos metros de madeira para fazer uma cadeira, o seu colega do lado gastava o dobro de madeira para fazer uma cadeira. Então, não tinha padrão, né? O funcionário ele não era especializado. E aí havia grande desperdício de material e também de tempo, né? Porque o tempo também, hoje a gente fala, né? Uma das falas que a gente tem hoje é que tempo é dinheiro, né? E na época não era diferente. Tempo era dinheiro. Se eu pagava um funcionário para ele produzir, quanto mais ele produzisse, mais retorno financeiro ele daria para a empresa. Então, aqui, uma preocupação inicial do Taylor é eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pela indústria, aumentando o que é a produtividade das empresas. Quanto mais eficientes, a gente vai falar o tempo inteiro, quando a gente estiver falando de gestão, quando a gente estiver falando dos primórdios da administração, dentro de uma base capitalista, né, dentro de uma visão capitalista, né, a gente vai ver na aula que vem uma outra economia, uma outra versão. Mas quando a gente falar de capitalismo, a gente vai falar sempre de produtividade e de eficiência. Não tem como falar de capitalismo sem falar de produtividade e falar de eficiência. Tá? Então, o Taylor tinha essa preocupação de melhorar isso, né? Como é que eu vou transformar essa empresa em mais produtiva, em mais eficiente e, por consequência, mais lucrativa para o que a Gisela falou, né? A professora Gisela falou, que era a empresa precisa, quem detém um meio de produção, né, que eram os donos das empresas, eles querem lucratividade. Então, a preocupação do Taylor, enquanto gerente, né, vejam aqui que ele começou como, em 1873, como uma pessoa no chão de fábrica, como um operário, mas ele foi crescendo dentro da organização e ele virou um gerente geral da empresa, passou por gerente geral por 3 ou 4 empresas. Então, ele queria melhorar a eficiência, queria melhorar a produtividade. E o que ele viu? A primeira coisa que ele falou é: vamos observar os operários do chão de fábrica, né? Como é que eles trabalham? Como é que eles executam as tarefas? Vamos estudar os tempos e movimentos desses operários. Como é que eles se movimentam para executar cada tarefa? Né? Qual é o tipo de atitude deles para executar essa tarefa? Né? No exemplo, no livro do Taylor, Princípios Gerais da Administração, ele dá o exemplo dos lingotes de ferro, né? Que são barras de ferro, que os operários na época carregavam quando saíam da produção, né? Eram feitos os lingotes de ferro, e esses lingotes de ferro eram carregados até os vagões de trens da época, né? Então, como é que eu faço para o operário carregar o mais rápido possível? Não é só a questão de como carregar, né, de tempo, né, mas de como carregar também no sentido de fadiga, né? Qual é a melhor maneira de carregar? Né? Se eu me abaixar, carregar dessa forma, né, de determinada forma, eu posso ter um problema de coluna, eu posso ter um problema de cansaço, eu posso ter vários problemas físicos, né? Então, ele queria saber qual era a melhor maneira para que o operário ele não fosse só produtivo na segunda, na terça e na quarta-feira, mas fosse produtivo 7 dias por semana. Não adiantava o funcionário chegar na quinta e na sexta-feira e ele está exausto, ele não conseguir produzir. Então, ele queria saber quais eram os melhores tempos, os melhores movimentos para que a produção fosse constante, para que a produtividade fosse
constante também ao longo das semanas, né? A empresa fosse mais produtiva na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, né? Não adiantava ser produtivo na segunda-feira e na sexta não. Então, ele observou os tempos e os movimentos dos operários. Ele percebeu uma coisa negativa também, que ele reparou que o operário mais produtivo, né, aquele que mais se esforçava, que conseguia dar os melhores resultados, ele se desmotivava ou se acomodava quando ele via que um operário menos produtivo, ele produzia metade da produção do que ele, produtivo, poderia produzir ao longo do dia, né? Vamos dar um exemplo. Eu, enquanto operário produtivo, produzia 5.000 peças, o meu vizinho, meu colega, né, que estava ao meu lado, conseguia produzir somente 3.000 peças. Então, ele percebeu que eu, produtivo, eu chegava na tarde, eu dava uma parada, dava uma descansada, ia lá fumar um cigarro, ia no banheiro, né? Exemplos que a gente vê nas indústrias, porque o meu colega do lado recém estava produzindo a metade do que eu conseguia produzir. Então, eu ia lá e me acomodava. Ele percebeu que isso era um problema nas organizações. E aí ele percebeu que quanto maior a remuneração, ou seja, se eu pagasse por produtividade, tá? Eu vou lá e vou pagar o Felipe por produtividade, ele não vai se acomodar. Ele vai esquecer o colega dele do lado que produz menos e vai produzir mais, porque eu vou pagar por produção e não mais por salário fixo, tá? O que isso levava? Levava a menos acomodação dos funcionários que eram mais produtivos, né? Mas esse é o lado positivo, que esses funcionários realmente eles recebiam mais, né? Porque eles trabalhavam mais e recebiam mais. Mas tem um lado negativo daí, que a gente talvez não esteja enxergando sem eu comentar com vocês, que era de que, na época, os funcionários trabalhavam cerca do que a gente trabalha hoje, 8 horas, né? E recebiam um salário fixo. Mas a partir do momento que eu disse para eles, enquanto gestor, de que quanto mais eles produzissem, mais eles iam receber, então mais eles queriam trabalhar. Então, houve também muita exploração das pessoas nessa época, no início lá início, metade da Revolução Industrial, que foi o período de que quanto mais tu trabalhasse, mais tu recebia, né? Porque recebia por produtividade. Então, as pessoas começaram a trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas, sem parar, porque quanto mais elas produzissem, mais elas recebiam. E como elas tinham que sustentar famílias de 10, 12 filhos, então elas tinham que trabalhar para sustentar as suas famílias. Então, isso levou também a muita exploração do ser humano nas condições de trabalho. Né? Então, o Taylor, ele via a necessidade de pagar mais aos funcionários, aqueles funcionários que eles eram mais produtivos. O Taylor também via alguns males nas organizações. Um dos males era a vadiagem no trabalho. Pensem só, o Taylor falava que o funcionário era vadio, né? Pense hoje nós chamarmos um funcionário de vadio, né? Tu é um vadio, tu não trabalha, tu é um vagabundo, um vadio, né? Pense nós falarmos isso nos anos 2000, 2021 que a gente está hoje. Mas o Taylor lá em 1900 falava, né? Que os operários, eles tinham um grande engano sobre o aumento da produtividade e desemprego, né? Para os colaboradores, funcionários da época, operários, eles entendiam que quanto mais eles produzissem, era mais propício a eles perderem o emprego, né? Porque quanto mais produção a indústria tem, menos funcionário ela precisa. Então, o Taylor falava que não, que a gente estava no boom das organizações, né? No grande estouro, no aumento dessas organizações, e de que ninguém ficaria desempregado à época, né? Porque tinham, né, fábricas, empresas oferecendo N posições de
trabalho, né, de remuneração. Então, o Taylor dizia que não, quanto mais tu produzisse, melhor, tu não ia ficar desempregado, né? O segundo mal das organizações que o Taylor vai falar é o desconhecimento da gerência, né, das pessoas gerentes, diretores das organizações, de que eles não conheciam as rotinas de trabalho e do tempo necessário para executar as tarefas. Os gerentes, não sabendo o tempo que as pessoas levam para executar tarefas, muitos empregados, eles se aproveitavam disso para também folgarem, né? Saírem do ritmo de trabalho, produzirem menos, tal. Então, o Taylor falava, ó, vocês, gerentes, se não conhecerem o ritmo de trabalho de vocês para produzir uma peça, o operário vai gostar disso e não vai produzir, né? Ele vai ficar lá ocioso, né? Vai ficar gastando o tempo do dia dele, né? E não vai produzir. Então, isso que o Taylor falava quanto à gerência, que era um segundo mal das organizações. Um terceiro mal das organizações era a falta de uniformidade das técnicas, das ferramentas, das máquinas e também dos métodos de produção. Ou seja, cada um fazia a sua forma, cada um fazia o seu jeito. Então, vamos pensar novamente aqui numa mesa com 6 cadeiras, né? A gente tendo 6 operários, cada um faz uma cadeira da mesa, a gente tem cadeiras diferentes, alturas diferentes, assentos diferentes, encostos diferentes, mesas diferentes. Como é que eu vou botar isso no mercado para vender? Pensando nos dias atuais, né? A gente não tem padronização nenhuma, cada um faz o seu jeito. Então, ele falava que isso era uma preocupação que as organizações deveriam ter para que os produtos fossem uniformes, né? Eu tendo produtos uniformes, eu ia aumentar a venda e ia aumentar a lucratividade das empresas. Então, são esses os 3 males das organizações que o Taylor vai trazer para a época, né? Falando lá de 1900, início do século XX. E aí ele fala que a gente tem que criar uma organização racional do trabalho, né? A gente tem que fazer o trabalho ser pensado, o trabalho ser racional, não cada um improvisando a sua maneira, do seu jeito, mas sim um trabalho racional, planejado, né? Falaram de planejamento. O Taylor percebeu que os funcionários, eles aprendiam as tarefas observando seus colegas. Mas se cada colega fazia de uma maneira diferente, como é que eu vou fazer para que as coisas sejam padronizadas, que as coisas sejam feitas de maneiras ordenadas, sejam feitas de maneira rápida, né? Se eu aprendo com um colega, o colega aprende com o outro aprende com o outro, né? A gente não vai ter uma padronização. Isso gerava diferentes formas de execução, né? E ainda existia diferentes ferramentas, né? Cada funcionário tinha um jeito de trabalhar, uma ferramenta de trabalhar, e isso ocasionava a desuniformização da peça, né? Do produto final. E o que o Taylor falava é que sempre existia um método mais rápido, né? Para esticar a mão para apertar um botão, ele falava que tinha uma maneira mais rápida de fazer. Ele era assim mesmo, ele era complicado nesse sentido, a gente pode dizer, porque para apertar um botão, ele falava, se tu estiver próximo à máquina e puder esticar menos a mão, tu vai gastar menos tempo que se tu estiver longe da máquina e tiver que esticar a mão para apertar o botão. Então, ele realmente, a gente vai ver agora que ele cronometrava o tempo dos funcionários para ver qual era a melhor posição, qual era a melhor maneira de fazer o trabalho. Felipe, por isso ele era um engenheiro mecânico. A mecânica é um ramo da física que pensa todo o movimento, né? Ali, milimetricamente, o tempo de execução, tudo. Então, é por isso que ele tirava lá dos estudos dele e aplicava na realidade ali da indústria, né? Bem legal. Exatamente, Alexandre. Ele não tinha visão social nenhuma, né? Questão psicológica, social, de trabalho nenhuma. Era a visão ali mecânica
de um homem praticamente acoplado à máquina, né? Ele estava ali como parte da máquina para poder atender a empresa, né? Não tinha outra visão além disso. Mas talvez Então ele chama isso de né? Tivesse um pouquinho, sim, porque a gente tem que lembrar as primeiras greves nos Estados Unidos acontecem nesse período, né, da vida dele. O próprio 1º de maio, né, que a gente lembra que é aquela greve em que os trabalhadores, né, se dão os braços e se recusam a entrar na fábrica e a trabalhar, reivindicando melhores salários e tal. E então acho que ele aliou tudo isso. Ele diz: esses caras estão se mobilizando e estão parando o trabalho porque eles precisam de mais salário. E aliás, também a gente pode dizer, ele era um gerente, né? Mas era um trabalhador também altamente qualificado, ele não era o dono da empresa. Então, isso Sim. também fazia ele pensar em causa própria, né? Então, a gente não pode conectar isso. E uma outra coisa que eu queria observar é exatamente o período e o lugar onde ele estava. Ele estava nos Estados Unidos, que acabou, quando ele estava nascendo, né, ali se desenvolvendo e estudando, teve a Guerra de Secessão, a guerra, né, em que o sul dos Estados Unidos foram obrigados a acabar com a escravidão, gerar uma mão de obra imensa, industrializar-se, né? A expansão da indústria, porque nesse momento os Estados Unidos ainda não estava competindo ao nível internacional, como já estava a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, né? Que inclusive vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos nem entram, nem se envolvem. Eles estavam, né, desenvolvendo o mercado interno. Então, tinha muito chão e eles também aproveitaram o momento para pensar como é que ia ser a produção deles, né? E o Taylor foi um expoente, né, nesse momento aí do século XIX na indústria, que estava, né, se encaminhando, né, estava crescendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, coisa que já estava, né, meio que mais velha na Inglaterra, na França, no caso da Alemanha, Itália, né, nesses países que haviam se industrializado um pouco antes até dos Estados Unidos. É bom a gente também pensar assim, por que esse cara pensou tudo isso, né? Tem uma razão. É o momento histórico que ele estava vivendo lá nos Estados Unidos, diferente, né, da Inglaterra, da França, da Europa, né, que era o mundo também industrializado da época, né, que tinha já uma outra pegada, né? Já estava num outro momento. Se a gente for ver a Revolução Industrial na Inglaterra, ela começou em 1750, né? Aqui a gente está falando de 1900, são 150 anos depois, né? E os Estados Unidos não, eles chegam ali no final do século XVIII, né? E especialmente do século XIX mesmo, né? 1800 e tanto, é que vão se industrializar. Então, isso é interessante assim de saber. E um país que produz para si. A Inglaterra, a França e os outros países europeus já estavam competindo entre si, produzindo para vender para outros espaços, enquanto os Estados Unidos ainda estavam alargando o seu mercado consumidor e a sua produção, né? Eles estavam ali crescendo internamente. Já na Europa, os países já tinham, né, esgotado, né? Tanto que nessa época a Inglaterra vendia para o Brasil patins no gelo. Me diga onde é que no Rio de Janeiro ia se patinar em gelo. Mas compravam. Vendiam também zebras. Vendi de tudo que eles produziam, que arrancavam de outros lugares para o Brasil e para a América Latina, né? E os Estados Unidos entram um pouquinho depois nessa questão do mercado latino-americano, que nem existia, né? Mas bom situar isso, assim, bem legal. Assim. Claro, obrigado, Alexandre. Vamos lá.
Aí, continuando, né, é até um pouco do que o Alexandre falou na primeira fala dele no início da aula, que na época lá, o que o Taylor vai falar? Que o operário ele não tem capacidade de formação para planejar o trabalho, né? O operário ele não pensa, né? O operário apenas vai executar. É isso que o Taylor quer, né? Ele vai falar que o poder está na gerência, né? Nas pessoas que têm maior seja formação ou estão num nível hierárquico maior que a população em geral, né? Que a classe operária, a gente pode dizer assim. Então, ele vai falar que a administração e gerência realiza o planejamento, tá? É as pessoas que vão realizar o planejamento das organizações. E que o operário apenas executa. Ele não quer ouvir os operários, né? A gente sabe que isso é equivocado e sabe que o próprio Taylor, ele começou como operário, né? Apesar de vir de uma família rica, né? Ele optou por começar como operário, né? E foi ouvido, né? Porque ele cresceu dentro das organizações. E porque depois ele, então, fala isso, né? De que a gerência apenas vai planejar, é o único que pode planejar, sendo que não pode ouvir orientações da classe operária, e a classe operária apenas executa. Ou seja, ela não tem possibilidade de crescimento dentro das organizações, porque ela vai executar, se ela vai executar, executa para o resto da vida, né? Não vai planejar nunca. Então, o Taylor vai falar isso, que os operários apenas executam. E ele vai falar que a organização racional do trabalho, ela é composta por 8 princípios, tá? Que ele vai falar, vou citar rapidamente para vocês, que a gente tem muitos slides ainda, a gente está só no início. A análise do trabalho, ele vai analisar o trabalho do operário e vai estudar os tempos e os movimentos desses operários, tá? Segundo princípio, ele vai estudar a fadiga humana, né? Não porque ele era bonzinho, porque ele não quer ver o seu operário se desgastar, ele não quer ver o seu operário se cansar, mas ele diz assim, se o meu operário se cansar na segunda e na terça, o que o meu operário vai produzir na quarta, na quinta e na sexta? Então, ele quer que o operário produza a semana inteira, né? Então, ele vai estudar a fadiga do ser humano. Como é que o ser humano se cansa? Quais são as posições que causam lesão, que causam afastamento do trabalho, por exemplo? Né? Ele não quer que o trabalhador fique lesionado, que o trabalhador se afaste por motivo de doença, por exemplo. Divisão do trabalho. Ele fala que vai dividir o trabalho na menor tarefa possível, tá? Lá na época, um operário, ele fazia tudo. Por exemplo, se a gente for pensar em fazer um veículo, o operário fazia praticamente um veículo como um todo. Ele vai falar, não, para a gente ser mais produtivo, vamos cada um fazer uma parte do trabalho e nos tornarmos especialistas desse trabalho. Ou seja, se eu coloco pneu no veículo, eu, enquanto operário, somente vou colocar pneu no veículo. Isso leva a um problema, né, social de que as pessoas não sabiam o que elas faziam dentro das organizações. Né? Se a minha fábrica, vamos pegar um exemplo bem simples, se era uma fábrica de produzir veículos, eu não sabia o que saía lá no final da máquina, porque eu somente botava pneu no veículo, era a única coisa que eu fazia, colocar o pneu e apertar 4 parafusos. Né? Então, eu me tornava alienado ao trabalho. Né? Peguem outros exemplos farmacêuticos, exemplos de outros bens de produção, né? De outros itens. A pessoa se tornava alienada, porque ela não sabia o que a empresa produzia, porque ela só fazia uma operação única dentro da fábrica onde ela trabalhava. Né? Ela se tornou especialista, ela sabia, esse exemplo que eu dei para vocês de colocar pneus, ela sabia colocar pneu como ninguém, mas não sabia nem o que saía no final da fábrica depois que ela colocava o pneu. Né? Então, isso tornava o trabalhador alienado ao trabalho. Desenho de cargos e tarefas, né? Isso é uma coisa simples, qualquer empresa que a gente for hoje tem um desenho de cargos e tarefas. O que o profissional precisa fazer, qual é o seu cargo, quais são as suas tarefas.
na época não tinha. Então, o Taylor falou, precisa ter. O operário faz o quê? O auxiliar faz o quê? O chefe de turno, o chefe de setor, né? Todo o funcionário dentro do nível hierárquico. O que faz essa pessoa e quais são suas tarefas? Incentivos salariais, né? Não porque ele era bonzinho, mais uma vez, mas ele falou que as pessoas precisavam ter incentivos salariais, né? Quanto mais eu produzir, mais eu recebo. O que eu falei para vocês, o que levou as pessoas a trabalharem 12, 14, 16 horas por dia, porque na época a gente não tinha direitos trabalhistas, né? Não se falava em direitos trabalhistas. Então, se a pessoa quisesse trabalhar 16 horas por dia e eu fosse pagar por produtividade, para mim, enquanto dono de empresa, enquanto gestor, beleza, trabalha 16 horas por dia, não vê a tua família, não vê teus filhos crescer, só vai para casa dormir, e as pessoas trabalhavam por causa do dinheiro, para sustentar suas famílias na época. E nisso vem o conceito de homos econômicos, né? O Taylor vai dizer assim, como ele enxergava que as pessoas, quanto mais tu dava poder para elas poder trabalhar dentro da organização, mais elas queriam trabalhar, ele dizia assim, o ser humano só pensa em dinheiro, o ser humano não quer saber mais nada sobre dinheiro. A gente está no boom do capitalismo, né? Então ele diz assim, o ser humano é movido por dinheiro. É claro que a gente vê que não é isso, mas para o Taylor era isso, né? O ser humano precisa de dinheiro para sustentar sua família, né? Para comprar suas coisas, para crescer na vida, então vamos oferecer dinheiro para ele. Então, por isso ele oferece incentivos salariais e prêmios de produção. Ele melhora as condições de trabalho também, porque ele percebe que a iluminação, o conforto, eles são importantes para o ser humano poderem trabalhar melhor, para aumentar a produtividade. Quanto mais conforto eu tenho, mais eu vou produzir. Quanto melhor a iluminação, por exemplo, mais eu vou produzir. E ele padroniza máquinas e métodos, né, para os produtos saírem padronizados. Quanto mais padronizados forem os produtos, maiores serão as vendas. Ele fala de 4 princípios, que são os princípios da administração que a gente tem até hoje, né? Princípio do planejamento, princípio do preparo, princípio da execução e do controle, né? Hoje a gente fala de planejamento, organização, execução e controle, ou seja, eu preciso planejar para a empresa poder progredir, o que eu quero enquanto organização, organizar o espaço. Pense que a gente está no boom das organizações, no grande crescimento das organizações. Então, eu tenho organizações desorganizadas, né? Onde cada um faz o seu modo, a gerência não sabe o que os funcionários fazem. Então, ele fala, a gente tem que organizar esse espaço. Execução, né? Executar as tarefas de uma maneira que ela seja o mais disciplinada possível, tá? Que os funcionários não fujam da ordem. Se eu tenho que produzir tal equipamento, tal produto, que seja dentro dessa ordem. E a questão do controle é o feedback, né? Tudo que eu planejei, organizei, executei, está da maneira como eu me programei para ser, né? Está da maneira como eu me certifiquei de que eu estou me certificando de que isso está sendo executado da maneira correta, é o sentido do controle, né? É que em muitas empresas a gente tem o controle de qualidade. Isso é controle, é controlar se o meu produto final está sendo executado da maneira correta. Então, o Taylor é o primeiro a falar sobre o controle da produção também. Tá? Henry Ford, né? A grande maioria de vocês ouviu falar sobre Henry Ford. A gente tem carros da Ford hoje andando aí Brasil, mundo afora, né? O Henry Ford foi um grande empreendedor da época, né? Ele é também americano, assim como o Taylor, e ele é fundador da Ford Motor Company, né? Que é a empresa que popularizou o automóvel. Então, ele utilizou das técnicas do Taylor e, além disso, ele colocou a esteira, a linha de montagem para que um automóvel fosse produzido da maneira mais rápida possível. Tá? Aqui a gente tem algumas curiosidades do Ford T, né, que é o primeiro modelo de carro que tem do Ford. O carro ele já era produzido por outras pessoas
mas o Ford foi a pessoa que popularizou. É como se a gente dissesse hoje, né, se eu quisesse produzir um avião e dissesse para vocês assim, ó, a partir daqui a meio ano, cada um vai poder ter o seu avião. A gente vai ser capaz de poder comprar cada um seu avião. Na época, só as pessoas mais ricas do mundo poderiam ter seus automóveis. E o Ford, ele popularizou o automóvel. Então, algumas curiosidades, assim, rapidamente. Em 1908 começou a produção do Ford T. Em 1914, essa fabricação ela veio para a Argentina. Em 1919, a Ford foi a primeira fabricante de automóveis do Brasil. 1920, os veículos Ford, eles circulavam ao longo do mundo, né? Como em países mais distantes. Pensam que eles estavam sendo produzidos nos Estados Unidos e a gente não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, né? Os meios de transporte eram muito mais precários. Então, a gente tinha Ford T's, na época, em 1920, há 100 anos atrás, circulando na Turquia, na Etiópia, tá? E um outro exemplo que eu trago de curiosidade é que todas as empresas juntas do Brasil, né, fabricantes de automóveis, em 2003, toda a produção de carros do Brasil, ela foi a mesma em um ano de produção do Henry Ford, lá na época de 1920. Tá? Então, ele produziu a mesma coisa que o Brasil produziu em 2003. Então, o cara produzia muito. Pense isso há 100 anos atrás. Pense isso em tecnologia, né? Então, ele realmente popularizou o carro. Aqui está um pouco das linhas de montagens que ele trouxe, tá? Um exemplo aí, os carros corriam, né? Olha só aí outro exemplo. Ele trouxe esse exemplo dos frigoríficos, onde os bois passavam, né? Os bois passavam numa linha de montagem e cada açougueiro, dentro de um grande açougue, dentro de um grande frigorífico, cada açougueiro, ele cortava a sua parte do boi, né? Então, o primeiro abria o boi, o segundo tirava, né, as partes internas do boi, o outro cortava outra parte, outra parte. Né? Ele falou assim, mas por que eu não posso levar isso para os veículos? O primeiro funcionário bota os pneus, o segundo bota, né, o primeiro bota a carcaça, os pneus, o outro bota o para-brisa, o outro bota o radiador, o outro bota os faróis. Então, não era mais o operário que se movimentava para formar, para construir o carro, né? Era o carro que se movia e o operário ficava parado esperando o carro se mover, né? Isso fez com que a produtividade fosse elevada, né? Ele aumentou a produtividade a partir disso que ele chamou de esteira de produção ou linha de montagem. Então, ele até brincava, como está no slide aí da gente, o cliente pode escolher a cor que desejar, desde que seja preta. Né? Isso vem nos remeter à questão da padronização. Né? Aqui não tem customização. Os carros vão ser todos iguais, porque isso vai baratear o carro. E aí eu vou poder vender em massa para as pessoas. Inclusive, os próprios, na época que a gente tinha somente as pessoas ricas tendo carros, aqui o próprio funcionário do Ford ele poderia comprar um veículo Ford T. Tá? Aqui mais uma imagem para ilustrar, né? A Ford Company aí, os seus veículos Ford T à frente. E quais foram as consequências dessa administração? A redução dos custos manufaturados, porque daí não foi só os veículos, né? Todos os eletrodomésticos construídos à época, eles foram construídos a partir da linha de montagem, né? A partir dessa esteira que a gente chama. Então, reduziu tudo que era elétrico, mecânico, foi reduzido a partir da linha de montagem. Houve aumento dos salários, né? Porque as pessoas, quanto mais produzissem, mais elas ganhavam, mas lembrem que houve maior exploração, porque as pessoas produziam mais, porque trabalhavam 14, 16 horas por dia. E a popularização dos produtos, né? Todo mundo conseguia comprar porque os produtos baratearam muito. Mas, Felipe... e houve algum...
Foi eu interromper, eu me bobeando aqui. Mas também a gente tem que lembrar que já nessa época, a primeira coisa assim que surpreende, por que os Estados Unidos e não a Inglaterra, a França, etc., estavam chegando com a sua produção nesse período 1914, 19? A gente tem que lembrar a Primeira Grande Guerra Mundial, porque a partir de 1910, por aí, né, quando os Estados Unidos começam a entrar na América Latina, a Europa entra em guerra uns contra os outros, competindo, né? Então, há uma guerra mundial a partir da Europa que se expande especialmente para a África, né? E porque os países europeus, em busca da matéria-prima, que nos Estados Unidos eles ainda têm, porque é um imenso território americano, né? Os países europeus brigam por mercado para vender os seus produtos, como também fornecedores de matéria-prima para suas indústrias. E aí estoura a primeira grande guerra em 1914. E é por isso que os Estados Unidos têm condição de tranquilamente, vamos dizer, entre aspas, investir, né, na produção na América Latina, que também sofre com a impossibilidade de importar aqueles produtos que eram produzidos pela Europa. Então, passam a ser consumidores da indústria americana. Aí começa a nossa desgraceira em relação aos Estados Unidos até hoje, né? Quer dizer, hoje está passando para a China já. Mas, enfim, começa nesse processo. E uma outra coisa que eu me lembro, assim, que é o seguinte, ó, nesse momento também os trabalhadores estão mais organizados, os grandes sindicatos norte-americanos começam a surgir, e essa questão da exploração e da acumulação da riqueza, nos Estados Unidos, eles começam a pagar melhor os seus funcionários, né? Os seus trabalhadores passam, então, a trabalhar menos, né? Mas no resto, na Argentina, no Brasil, no México, onde eles começam a estabelecer o seu parque industrial, a transferir essas indústrias, né? Eles exploram lá. Então, é dali que é explorada a mais-valia capaz de sustentar toda a riqueza dos empresários norte-americanos e também uma certa classe média trabalhadora norte-americana começa a surgir aí, né? Que é uma coisa que a gente não consegue entender, não consegue enxergar, mas está aí a razão, né? Está aí o motivo. É dessa superexploração nos países latino-americanos, né, num primeiro momento, que se dá a continuidade do enriquecimento dos Estados Unidos, né? E por eles também não terem despendido tanto recurso na Primeira Guerra Mundial, que eles vão entrar lá para ajudar a Inglaterra, a França e tal, lá no finalzinho da guerra, né? Eles entram para... Quando a guerra já está terminando, eles entram, que legal, viemos aqui ajudá-los, né? Mas, na verdade, a guerra já estava definida, né? Inclusive com a saída da Rússia, porque lá os trabalhadores fizeram uma revolução, bem no finalzinho também, né? Na Rússia, e sai da guerra contra a Alemanha, as potências do eixo. Não, na época nem era chamado do eixo, mas era também a Alemanha e Japão, né? Naquela época também. Uhum. Alexandre e Felipe. É isso que eu ia comentar agora. Eu tenho uns 20 minutos de apresentação ainda. Agora eu terminei a teoria da administração científica, eu ainda falaria sobre teoria clássica e finalizaria com contraponto, que é a teoria das relações humanas, mas já são 9h15. Então, eu queria ver com vocês. A minha sugestão é fazer essa conclusão da administração científica, e aí a gente trabalha
dar um tempinho para o pessoal aí, para quem quiser perguntar, falar, opinar, e aí a gente deixa essa segunda parte para a próxima aula, pode ser assim? Pode. Tá, então, só para finalizar, pessoal, só essa teoria sofreu críticas, né? Por ser muito, enfim, por exemplo, por tratar o homem como uma máquina, né? Um dos exemplos que a gente tem. O homem, ele era como se fosse parte de uma máquina. O Taylor tratava eles como se eles tivessem que meramente apertar um botão, tirar a mão, apertar o botão, tirar a mão, apertar o botão. Então, é como se eles fossem acoplados à máquina, como se eles fizessem parte da máquina, né? Não era relevado outros aspectos do ser humano, a não ser aquele de meramente apertar um botão. Então, o mecanicismo da administração científica, né? O homem era considerado uma máquina. Teóricos que vieram após o Taylor disseram para ele, bom, isso é uma crítica à tua teoria, tu trata o ser humano como se ele fosse parte de uma máquina, ou como se ele fosse uma máquina. A superespecialização do operário foi outra crítica, né? Onde ele não sabia fazer outra coisa além do que aquilo que ele fazia na fábrica, botar um pneu, apertar um botão, apertar um parafuso, né? Ele fazia aquilo o dia inteiro. Ele dividiu tanto as tarefas de que ele só sabia fazer aquilo. Se ele trabalhava por 10 anos na fábrica fazendo aquele serviço, ele não sabia fazer mais nada além daquilo, né? Então, foi uma crítica que a teoria sofreu de que o operário, para quem viu aí, acredito que alguns de vocês talvez tenham visto, mas se não viram, eu tenho um resuminho do filme chamado Tempos Modernos, né? Acho que a grande maioria de vocês deve ter visto, onde o Charlie Chaplin representa muito bem isso, onde o operário aperta um parafuso e ele só sabe fazer aquilo, ele vai para outro serviço e não sabe concluir a tarefa. Visão microscópica do homem, onde não se enxerga o lado humano e social do homem, só se enxerga o homem como máquina, né? O homem como produtivo. Não se enxerga que, além das atividades e relações de trabalho, ele tem uma vida social, ele tem família. Então, isso também foi uma crítica. A ausência de comprovação científica, né, de que o Taylor somente organizou o trabalho. Não tem nada de ciência no que o Taylor fez, né? Pelas fábricas estarem desorganizadas à época, o Taylor somente organizou as fábricas. Né? O Taylor traz, o nome da teoria é administração científica, mas não tem ciência nenhuma nisso, apenas organização. Abordagem incompleta da organização, né? Questão também de que outros setores não foram vistos, né? O Taylor trabalhou somente com o chão de fábrica, melhorar o chão de fábrica para que o chão de fábrica fosse produtivo. Mas se nós melhorássemos a logística, se nós melhorássemos o setor contábil, se nós melhorássemos o setor comercial, será que também não melhoraríamos a produtividade, não melhoraríamos a lucratividade dessa empresa? Não, ele somente pensou no chão de fábrica na classe operária, que a classe operária tinha que trabalhar e ser mais produtiva, não pensando no resto dos setores. Outra coisa que ele pensou é que toda organização fosse igual, né? Essa teoria que ele escreveu, inclusive escreveu um livro, Os Princípios da Administração Científica, ele escreveu como se a gente pudesse adaptar isso para todas as organizações. E não é bem assim, a gente não consegue adaptar uma coisa que a gente faz na área da mecânica para uma área, por exemplo, que trabalha na área farmacêutica, ou no comércio, ou, enfim, em várias áreas, né? Cada área tem a sua predisposição de atividades, de tarefas, né, de pessoas que podem ali estar trabalhando e desenvolverem os seus melhores papéis. E a última questão é a abordagem de sistema fechado, né, que a próxima teoria, que é a do Fayol, que a gente vai ver na sequência, também vai sofrer essa crítica, de que o Taylor ele não levou nada além do que estava do trabalho para dentro da empresa. Ele só observou a empresa como um ambiente interno, né? Tudo que estava externo, concorrentes, clientes, fornecedores,
né, os aspectos legais, né, daquela região, daquele país, não foram levados em consideração. Então, ele não observou nada para além da empresa. Ele poderia ter melhorado a produtividade e a lucratividade dessa empresa também por fatores externos, tá? Então, o Taylor meramente se encaminhou e trabalhou os aspectos de ambiente interno, né? Especificamente da linha de produção da classe operária, e não ambientes externos da organização. Tá? Na sequência, aí, na próxima aula, eu quero trazer para vocês ainda de um outro teórico, vai ser um pouco mais rápido do que eu trouxe do Taylor hoje, que é o Fayol, que ele é contemporâneo do Taylor, ele trabalhou na França, nesse mesmo período, né, e ele vê as relações de trabalho de uma outra forma, não observando somente as tarefas, mas observando a estrutura como um todo. Mas não deixa de trabalhar as questões de eficiência e produtividade, que era o que o Taylor trabalhava. E para finalizar, concluir isso que a gente chama de primórdios da administração, os primeiros modelos de gestão, a gente vai concluir com o Elton Mayo, que o Elton Mayo, então, não pensava somente na questão de produtividade e eficiência, explorando o operário, mas que o operário também pensava ou tinha uma vida social para além daquele espaço de trabalho, né? A questão psicológica e social do trabalhador, ela era posta à mesa, né? Se eu tenho problemas na minha vida social e pessoal, eu posso ter problemas psicológicos e isso pode afetar o meu trabalho dentro da organização e me fazer menos produtivo. Então, a teoria do Elton Mayo, ela é de 19 anos após a teoria aí do livro do Taylor, ela vem trabalhar também o lado humano, o lado social do ser humano, e aí a gente se encaminha mais para as teorias mais sociais que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Tá? Então, por hoje, eu acho que é isso, já é 9h21 aí, a gente se estendeu um pouquinho, mas eu deixo aberto para vocês comentarem ainda aí o que vocês acharam da aula de hoje. Professor, acho que muito bom aí o que o senhor trouxe para nós, aí, meus parabéns aí. Tá, eu até me confundi um pouco, que eu achei que era o Maslow, estava pensando aqui, mas tem um físico também que é o Maslow, mas aquele é o da pirâmide, né? E aí eu me confundi um pouco mais, depois eu consegui entender, mas bem interessante. Ele é mais contemporâneo, o Maslow é de anos 40, 50, onde ele já traz uma teoria mais contemporânea nossa aí. Eu vou dar uma estudada nesse aí. Como é que é o Tayol? Como é que é o nome? Esse é o Taylor. Pode pesquisar aí por Taylorismo ou administração científica. Foi o primeiro que trouxe técnicas de gestão para as nossas organizações, na época nos Estados Unidos, e também o fayolismo, que ele foi contemporâneo do Taylor e trouxe teorias lá na Europa, né? A Europa já era mais desenvolvida na questão de fábricas, de indústria, né? E o Fayol já vai pensar de uma outra maneira do Taylor. E o Fayol é francês, né? O Fayol é francês. Engenheiro de Minas. Engenheiro de Minas. Então tá, vou dar uma pesquisada, gostei dessa teoria aí. Mas isso é só para a gente contextualizar, tá, Diego? A ideia da disciplina é trazer relações mais coletivas de trabalho. Aqui, nesse início, a gente está vendo relações mais capitalistas, onde as pessoas são mais exploradas, né? Ele dizia que o teu salário pode ser melhor, mas para o teu salário ser melhor, tu tinha que trabalhar o dobro de horas, muitas vezes, do que tu trabalhava normalmente. Então, a gente está vendo aqui o boom, o crescimento da Revolução Industrial, o crescimento das fábricas, mas isso levava também a questão de exploração, de poucos direitos, né? Os direitos adquiridos pelos sindicatos, né? Pela construção de direitos dentro das organizações, ele começou a ser adquirido anos após
essas teorias serem postas à mesa, né? Lá nos anos 40, 50, ou seja, 30, 20, 30 anos após essas teorias surgirem aí, tá? Professor, só para não puxar muito, mas tem algumas teorias que a gente usa até hoje, né? Com No certeza. nosso dia a dia, né? Os próprios princípios da administração do Taylor, que ele traz aí, que é o princípio do planejamento, preparo, execução e controle, a gente hoje, o que a gente trabalha hoje é planejamento, organização, execução e controle. Tu planejar o espaço, né, o que tu quer fazer, quais são as estratégias, organizar o espaço, né, executar as tarefas e controlar para ver se elas são feitas da maneira como tu planejou. Isso a gente usa até hoje dentro da administração. A própria divisão das tarefas continua existindo, né? Dependendo do tipo de produção e de trabalho que tu vai executar, exige uma certa também especialização entre as pessoas também, né? A questão toda que nós queremos trazer para vocês pensarem é que, porque isso tudo é importante, né? Isso aí não é, porque havia exploração, então a gente vai negar e vai dizer que não é válido. Não, a exploração havia é porque tinha um proprietário e os não proprietários, né? Agora, se tu pegasse tudo isso lá naquela época mesmo e transformasse numa cooperação entre as pessoas, numa divisão, numa distribuição do rendimento entre todos, pronto, estava funcionando bem. E ainda trazendo mais felicidade para as pessoas e menor tempo de exposição ao trabalho, né? Porque pode ver que o aumento do salário se dava conforme que o Felipe estava falando, sempre frisa, né? O aumento do salário era só se a pessoa trabalhasse mais ainda, né? 16 horas, imagina, tu já acordava trabalhando e caía no sono trabalhando, tu não parava, né? E mais, envolvia mulheres, crianças, tudo, né? Nas mesmas condições, né? Então, e a luta dos trabalhadores é que foi dando uma freada nisso, dizendo, não, e aí fazia. Quanto mais os trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho e salário, tinha esses caras aí que pensavam, bom, como é que nós vamos fazer então para aumentar a produção, mediante pagar um pouquinho mais e diminuir o tempo de trabalho dos trabalhadores. Então, nós temos que melhorar as máquinas, nós temos que melhorar os processos, nós temos que, né? Então, esses caras pensavam para os donos como é que iam responder aquilo ali. E aí esse jogo foi melhorando as coisas, né? Bueno, mas então... continuar com os donos e os não donos, né? O que é? Não, assim, ó, eu não sei se o povo aí tem mais questões para trazer. Alguém tem mais alguma observação, alguma sugestão? O que nós vamos fazer? Esse material do Felipe vai ficar lá à disposição para vocês. Acho que já pode botar todo, né, Felipe? Até porque se alguém já quiser dar uma olhada no que ele vai trabalhar na aula que vem, também já adianta um pouco, já de repente tem até questões já para trazer. Mas aí na semana que vem a gente dá continuidade. Mas ainda temos uns minutinhos aqui para, se alguém mais quiser contribuir com alguma coisa. Caramão acabou voltou, né, Caramão? Acho que sim. E aí, gente? Eu vou dar boa noite a todos. Então tá, Eduardo. Então, boa noite. Boa noite para todo mundo. Até Boa semana noite. que vem. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então tá, uma boa noite para todos aí.